Não, ali não cabe. Nós voltamos a falar da Central de Polícia Judiciária, Dr. Marcelo. Luiz Marcelo Pepete Soares. Aqui tá ruim. Tá aqui ao nosso Tá lado. muito apertado. Ela tá saindo, tá Vocês saindo. querem ali no corredor? Acho melhor, vamos no corredor. Eu acho que o doutor veio despistar nós. Coletiva de imprensa. Todo mundo. Dr. Marcelo Pepete Sampaio, Luiz Marcelo Pepete Sampaio, responsável pelo caso do corpo encontrado ontem. A gente segue acompanhando as duas presas detidas, estão ainda concedendo entrevista, estão prestando depoimento. Porque falou, foi trazida aqui, a única coisa que eu vou poder falar com relação a elas, foi trazida aqui para ser investigado. A gente não sabe nem o nome delas direito ainda. Cada hora fala um nome. Pode ser? Vamos dar uma abertura, gente, só para todo mundo conseguir pegar. Tá todo mundo invadindo todo mundo. Eu demorei também um pouco para chamar vocês, que eu estava esperando o resultado. Quem que é a pessoa? Isso que é a primeira da pergunta que eu ia vítima, fazer. né? Pode ser? Foi identificada. E a gente tentou entrar em contato com familiares, mas até agora a gente não conseguiu, né? Doutor, Então, quem que é a vítima? o nome da vítima é Donizete Rosa. Ele é aposentado, tem 60 anos de idade e, segundo consta, ele dispunha dos serviços das investigadas, né, das suspeitas, no caso, para cuidadora dele. Então, a gente está investigando ainda, tem dificuldades com relação as suspeitas, de confirmar a identidade delas também, mas a vítima foi identificada, chegou o resultado agora, Donizete Rosa, 60 anos, aposentado, família de Gália, mas a gente ainda não conseguiu entrar em contato com familiares. Quem é a causa morte? Que causou realmente a morte? Que nem eu falei ontem, o corpo está em estado avançado de putrefação, estava desfigurado, por hora ainda não foi revelada a causa-mortes. Atrapalha, algumas lesões são camufladas por causa do estado de decomposição. Foi coletado material para exame toxicológico, ainda não saiu o resultado também oficial da causa da morte. Doutor, por que essas mulheres, a história que elas estão contando não bate, é isso? Porque as informações são muito desencontradas. Elas foram presas pela polícia militar, inclusive dizendo que elas haviam sido roubadas. Sim, exatamente. Foram trazidas aqui, tinham 3 pinos de cocaína na bolsa de uma delas. Está sendo apurada a participação delas ainda, é prematuro, elas negam por hora o envolvimento e terão que ser passadas por procedimento de reconhecimento, um trâmite para coleta de provas, né? Elas não estão em situação flagrancial, então a gente está ainda apurando. Na imagem que aparece arrastando o corpo, para a polícia não tem dúvidas que são elas. Não tem dúvida. São As elas, duas essas suspeitas. mulheres que estão detidas Sim, aqui. não tem dúvida. São A elas. polícia civil não tem dúvidas quanto a isso. Em que circunstâncias elas foram presas e onde? Elas foram... Houve um chamado para a polícia militar de que teria ocorrido um roubo e supostamente elas teriam sido vítimas de um crime. Quando chegou a polícia militar lá, elas acabaram constatando que poderiam ser as suspeitas, foram trazidos para cá, das imagens do vídeo, foi confirmado isso daí. Elas foram presas com as mesmas vestes, doutor? Não, com as mesmas vestes não. Na data de ontem, nós fizemos várias diligências, acabamos localizando o apartamento, de onde o corpo foi retirado e por elas arrastado até a rua. Um cheiro muito forte no apartamento, doutor. Não estava. O apartamento tinha sido limpo, mas nós conseguimos identificar sangue no apartamento. Quem morava nesse apartamento? É uma situação complicada, mas ao que consta, as duas moravam lá com esse senhor, né? O prédio, ninguém viu retirar o corpo. O problema do prédio lá é que moram poucas pessoas. 80%, 90% dos apartamentos lá das salas, que antigamente era para comércio, estão desocupadas. Então houve dificuldade para a gente conseguir achar de onde esse corpo estava. Nós sabíamos que tinha sido retirado daquele prédio, mas o apartamento exato tivemos muita dificuldade, acabamos contando com a colaboração do administrador do condomínio e de uma outra pessoa que morava lá naquele prédio. Quem cometeu o crime ficou com o corpo, porque o corpo primeiro, ele não tinha larvas.
estava em adiantado estágio de decomposição. Então a pessoa guardou o corpo durante todo esse tempo. A gente acredita que sim. Não tem ainda a data aproximada da morte, a gente acredita que tenha sido de uns 10 dias. A causa da morte são várias. O senhor, a vítima, era uma pessoa debilitada. A gente acredita que tenha sido casual a embalagem, porque nas imagens mostram que elas arrastaram o corpo e lá na rua elas mexeram novamente tentando embalá-lo. Então aquela nomenclatura que tinha lá, Jack, não tem nada a ver com relação ao Própria crime. embalagem. Né? Coincidência. Essas mulheres, elas moram em Marília? De onde elas são? Elas vieram de fora. De onde? A princípio de Minas Gerais. Mas a gente está checando, como eu disse, estamos tendo dificuldade para confirmar a Fazia identificação tempo que elas delas. estavam aqui morando com ele? Quanto tempo elas moravam com ele? Pelo que a gente levantou, pelo menos um ano. Há né? indícios da participação de mais outras pessoas? Não, por hora não. Por hora não. Vai ser medida preventiva delas, doutor? Aí já não cabe mais a gente. Como eu falei, não estamos em situação de flagrante. A gente está analisando, vamos consultar o Poder Judiciário dessa possibilidade. O senhor vê muito Queria motivar o amadorismo? crime, porque elas torturaram, o que motivou a chegar nesse ponto? Ele era aposentado, nós localizamos lá no apartamento alguns extratos que indicam que houve empréstimos no nome dele recente. Em valores. Pelo que a gente levantou no documento, 25 mil. Empréstimo que está sendo debitado, consignado, né? Aqueles empréstimos consignados. Como eu falei, tem menos de 24 horas, né, que a gente foi acionado, ainda tem muita coisa para investigar. A suspeita é que elas motivação tenham ficado com também. dinheiro. A suspeita de vocês é que elas tenham Exatamente. Detinham saques lá, né? Então a gente acredita, foi coletado material lá para ver se os saques eram feitos por elas, né, ou não. Mas ainda é muito prematuro, né? A motivação, elas não confirmaram ainda pra gente, né? Pode ter sido uma série de coisas. Ele era debilitado. O que aconteceu lá, se elas não confirmarem pra gente, vai ter que aguardar o laudo necroscópico mesmo, para se ter uma noção. Doutor, mais uma pergunta. Algum objeto cortante desse tipo foi apreendido? Não foi. Corda. Fio. Não, nada. Elas estão na bolsa delas, tem fita adesiva semelhante à que foi utilizado e luvas, né? Foram localizadas luvas também na bolsa de uma delas. Ele era acamado, doutor, ou ele conseguia se Ele mover? tinha debilidade, sim. Mas o pessoal lá do prédio já fazia tempo que não via ele lá. O pessoal do comércio que conheciam assistiu várias brigas entre elas e a vítima. Discussões eram rotineiras no local. Mas como eu disse, agora vai depender de uma série de exames, não é uma coisa rápida, né? Mas a gente acredita que o caso está esclarecido. Doutor, só mais uma pergunta. As ocorrências que vocês atenderam hoje de uma suposta agressão, suposto assalto, enfim, esses homens que estavam discutindo com ela, não sei se era um ou dois, tem alguma relação? Vocês estão investigando alguma coisa? Você já sabe algo sobre isso? Alguém foi ouvido? Não, porque não foi detido ninguém, somente elas mesmo, e é uma versão bastante contraditória. Não sei se o que elas devem ter feito para uma pessoa ter perseguido elas, mas a gente acredita que não tenha nada a ver com o crime, pode ter sido alguma outra situação que elas tenham criado, né? Alguém pode ter Mas mentem extorquido muito, elas? mentem muito. Doutor, alguém pode ter extorquido elas sabendo que elas eram as responsáveis pelo crime? Não, acredito que não. O senhor viu muita frieza nelas? Qual que é o comportamento delas no depoimento? São bem mentirosas, frias, né? E E amadoras, né? Não demonstram nenhuma compaixão, né? Com relação quando falam do idoso, não. Nenhuma. Negam qualquer mal contra ele, mas não tem compaixão nenhuma, né? Então, como eu falei, a gente ainda vai proceder ao interrogatório, estamos colhendo outros dados, né? Mas por hora era isso daí. Elas informaram algo onde queriam levar o corpo? Chegaram a chamar algum motorista de aplicativo? Tem informações sobre isso? Chegou sim uma pessoa com um carro no local. Elas desceram desse carro, adentraram no apartamento e desceram com o corpo. Essa pessoa não quis colocar o corpo dentro do carro.
Logo em seguida ele saiu, a gente está também tentando levantar aí o que ele sabe disso, né? Também já foi identificado. Elas têm passagens pela polícia? Como eu falei, a gente está tendo dificuldade para identificar a qualificação delas. Já deram 3 nomes que não faziam parte do documento. Então está tendo essa dificuldade. Primeiro tem que saber a identidade delas, vão ser planilhadas, identificadas pelo Instituto de Identificação. E aí sim a gente vai poder saber da vida pregressa delas. Tá, então. A coletiva do Dr. Luiz Marcelo Perpétuo Sampaio, delegado responsável pela essa investigação a respeito desse caso. As 2 detidas continuam sendo ouvidas aqui, como o próprio Dr. Marcelo disse, informações desencontradas. A informação que nós temos é que elas foram presas depois de que uma funcionária de uma padaria na Avenida Rio Branco ligou para a polícia dizendo que 2 mulheres haviam entrado na padaria pedindo guarida porque haviam sido agredidas por um terceiro. E aí então, quando a polícia chegou, elas foram se queixar dessa agressão e acabaram presas porque foram identificadas como as 2 mulheres que aparecem no vídeo, inclusive que você pode ver no jornal da manhã marília.com.br. Esse vídeo está disponível na matéria sobre o corpo encontrado. E elas foram identificadas por esses policiais e aí agora estão aqui na Delegacia de Investigações Gerais, na CPJ de Marília. O detalhe é que, segundo consta, ela vem dando, e o próprio Dr. Marcelo já nos disse, elas estão dando informações desencontradas. Nenhuma informação dada por elas até o momento bate compatível com o que aconteceu. Então, segue a investigação, a gente segue acompanhando, não sabemos exatamente se elas serão apresentadas à imprensa, muito provavelmente não, mas a gente segue aguardando aqui e acompanhando todo esse caso. Cobertura completa também você vai ter no Jornal da Manhã marília.com.br. Norton Emerson ao vivo para o Jornal da Manhã, é notícia o tempo todo. Você está assistindo CGC TV.